Olá, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de registro de imóveis, dando continuidade ao módulo 2, onde estamos estudando sobre escrituração no registro de imóveis. Hoje, unidade 2, o tema será matrícula imobiliária e o respectivo objeto de registro. Bem, como visto, existem atos que são praticados no âmbito do registro de imóveis. Esses atos nós chamamos, em um sentido amplo, né, de registro. Porém, o registro em si, ele implica tanto o ato de averbação como o registro em sentido estrito. Só que para ser registrado, para que seja praticado esse ato registral, é importante, né, e é necessário que exista uma matrícula. Por quê? Existe uma determinação no artigo 236 da Lei de Registros Públicos, lembrando que sempre aqui estamos tratando de artigos da Lei 6.015 de 73. E por este dispositivo, nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado. Ou seja, a matrícula, ela é a base do sistema registral imobiliário. Tá? Então, o imóvel, né, que na verdade o imóvel é a base desse sistema registral e para tanto, para adentrar nesse sistema registral, é indispensável que exista a matrícula, ok? A matrícula, ela é uma inovação da Lei de Registros Públicos, a lei que entrou em vigor em 1º de janeiro de 76. A lei é de 75 e entrou em vigor em 1 de 76. Tá? Essa matrícula, ela vem positivar o que chamamos princípio do fólio ou sistema real, né? O sistema aí do fólio real nada mais é do que o sistema de folhas, né? Fólio vem de folha, onde vai haver aí uma matrícula, um registro para cada imóvel. Então, no sistema do fólio real, tá? Nós temos, então, que significa, né? Consiste nessa técnica para se inserir, fazer registros, fazer aí anotações referente às informações sobre direitos e situações jurídicas que digam a respeito deste bem imóvel. Então, este é o sistema do fólio real e a matrícula ela vai positivar justamente o que determina este princípio. Portanto, o ato de registro que vai originar, o ato do registro em si, ele vai dar origem a esse sistema do fólio, que vai dar origem a uma matrícula, e isso individualiza o imóvel. A partir do momento, então, que nós temos um imóvel matriculado, ele passa a ser designado e conhecido por aquele número. Nós temos que sempre pensar em matrícula como uma pasta única, em formato de uma folha, né? Seja ela eletrônica, seja ela aí física, onde serão aí anotadas todas as informações, todas as modificações pelas quais vier aí a passar o imóvel. Então, é uma folha própria, com número de ordem, tem o número dessa inscrição. Nós vamos ver todos os requisitos aqui durante esta aula, dados completos sobre o imóvel, dados do proprietário, informações referentes ao registro anterior, a quem ele pertencia antes, a quem ele passou a pertencer agora. Vejam, imaginem como uma espécie de RG e CPF. Então, é um documento que individualiza o bem. Se a pessoa física tem documento pessoal, o bem imóvel tem que ter uma matrícula. É isso que vai dar vida assim, para ele no âmbito do sistema registral. Ok? Vejam, nós tínhamos uma situação anterior, que era a situação de transcrição, de inscrição. A matrícula vem substituir esse sistema de transcrição e inscrição, porque tudo agora é feito dentro de um documento único, em uma folha única, que é a matrícula. E as regras para essa matrícula estão previstas ali, no parágrafo 1º do artigo 176, que prevê: a escrituração do livro 2 obedecerá, lembrando que livros, temos a aula da unidade 1, tratando dos livros, dentro desse sistema de escrituração. E aqui vamos ver o que é específico de matrícula dentro do âmbito do livro pertinente. O que diz o parágrafo 1º? Bom, vai dizer:
Cada imóvel tem uma matrícula própria. E essa matrícula vai ser aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação, caso a transcrição, que é do sistema anterior, possua todos os requisitos elencados para abertura de matrícula. E aí, na sequência, o inciso 2 do mesmo artigo já vem e diz quais são esses requisitos da matrícula. Esses requisitos estão previstos no artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2. E vem 1. Número de ordem que seguirá ao infinito. O que isso quer dizer? Desde que a lei entrou em vigor, cada cartório de registro de imóveis tem o seu livro de matrícula. E ele vai começar do número 1 e isso vai até o infinito, tá? Nós vamos ver que existe até uma alteração recente para trazer aí a forma, o número de dígitos que esse número tem que conter hoje, atualmente, tá? Mas sempre é importante ter em mente que é um número de ordem que segue que começa e não para, e vai até ao infinito, ok? Além disso, tem que ter a data, né? A data em que isso está sendo lavrada, a identificação do imóvel. E o que identifica um imóvel para fins de matrícula? Tá? A própria lei também vem dizer. Se for um imóvel rural, tem que ter o código de imóvel, dados constantes do CCIR, que é o Cadastro de Imóvel Rural, a denominação, se ele tem um nome, né? Sítio tal, Chácara X, né? Fazenda Esperança, enfim. E as suas características, confrontações, ou seja, quem são as coordenadas geográficas que fazem aí essa demarcação de área, localização, tamanho de área. Se for um imóvel urbano, tem que conter as características e também confrontações, localização, a área, o logradouro, o número e a sua designação cadastral, se for o caso. Além disso, tem que ter o nome, o domicílio e a nacionalidade do proprietário do bem. Ainda, neste caso aqui, a lei vai dizer o que serve para individualizar, qualificar este proprietário. Se for pessoa física, o que tem que conter? Estado civil, profissão, CPF, RG, ou se não tiver RG, a sua filiação, quem são seus genitores. Se for pessoa jurídica, tem que ter aí a sede social e o número de inscrição junto aí ao que a gente chamava antes de CGC, né? A lei fala no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, tá? Ainda, o número de registro anterior. Se for um imóvel em regime de multipropriedade, o que é um regime de multipropriedade? Multipropriedade é o regime de condomínio, em que cada um desses proprietários, eles são proprietários de um mesmo imóvel e são titulares de uma fração de tempo, né? Uma fração ideal de um grande imóvel. E aí eles têm essa faculdade de poder usar, fruir com exclusividade, tanto da área comum, né, da área total, e também tem a sua fração ideal, que é de uso exclusivo, tá? Então, neste caso, quando se tratar de imóvel em regime de multipropriedade, a lei exige que seja feita a indicação da existência das matrículas, que estejam vinculadas a todos os demais aí, ao imóvel guarda-chuva, vamos assim dizer, que deu origem aos imóveis fracionados, ok? Ainda, no restante da folha, né, além de todas essas informações, de todos esses requisitos, ainda é importante fazer referência, fazer assento, registrar todas as constituições, transferências, modificações ou extinção de direitos reais que façam referência àquele imóvel, ou seja, tudo que já tiver sido registrado naquele bem. E aí, o que é objeto de registro? Vimos na aula anterior, todo aquele rol do artigo 167, inciso 1, todos aqueles itens, são 40 e poucos itens, são atos que são objetos de registro em sentido estrito, por meio de um rol taxativo. Ou ainda, tem que haver menção, nessa matrícula
das situações de averbação, que são as situações elencadas de forma exemplificativa, porque podem haver outras leis especiais, podem trazer outras situações de hipóteses de averbação, que são elencadas no inciso 2, no artigo 167. No preenchimento dos livros, com relação à matrícula, vamos seguir as regras do artigo 231 da Lei 6.015 de 73. Então, as seguintes normas deverão ser observadas. E aí são regras bem específicas que a lei apresenta para determinar a forma como isso tem que ser feito. Então, vai dizer, no alto da face de cada folha tem que ser lançada a matrícula, que é o número, preenchendo todos os requisitos que acabamos de falar, que são os requisitos elencados aí no artigo 176, parágrafo 2º, tá? No espaço restante, o que sobrar, além desses requisitos obrigatórios, então, no que sobrar, e também no verso, tem que ser lançado por ordem cronológica, isso é muito importante, para uma questão até de segurança jurídica, e em forma narrativa, os registros e as averbações que já houverem sido realizados naquele imóvel. Então, toda a vida pregressa. Igual a gente tem a folha de antecedentes criminais de alguém, a gente tem a ficha do imóvel, que é a sua matrícula. Então, tudo que já aconteceu com ele tem que ser aqui anotado. Tanto que quando a gente vai fazer, por exemplo, um registro de uma... Vamos imaginar, eu averbei um pacto antenupcial e depois houve o divórcio, tem que averbar o divórcio. Então, tudo que vai acontecendo. Registrou-se um direito real de garantia, uma hipoteca. A hipoteca chegou ao fim, não persiste mais, o financiamento foi pago, tem que dar baixa. Então, tudo isso é feito por meio de registros ou averbações, e tudo isso vai ficando constado e registrado no imóvel, ok? Então, se você tem, é sempre importante, tá? É uma matrícula, todos os dados anteriores, tudo que foi acontecendo, todo tipo de ato, tem que ficar aí registrado. No artigo 232, a lei apresenta como é a forma gráfica, né? O símbolo, os signos, de que forma isso é expresso. E vai dizer que cada lançamento de registro tem que ter a letra R. E nas averbações, a letra AV. Então, aqui na serventia, não há necessidade de escrever por expresso. Registro 1. Pode pôr simplesmente a letra R, tá? E aí, na sequência, o número de ordem do lançamento da matrícula. Coloquei como exemplo. O que é importante a gente lembrar? Então, aqui, ó, R1 é o registro 1, 1000. 1000, vamos imaginar que seja o número da matrícula. Vamos imaginar que o imóvel tem o número 1000. A matrícula dele é de número 1000. Como é que é feito esse registro de registros e averbações, esses atos de inscrição? R1, porque é o registro 1. Primeira ocorrência, R1 de 1000, do objeto 1000. Depois vem uma averbação. Qual vai ser o número da averbação? É sequencial, é uma sequência numérica. É 2. Vejam, mas é a primeira averbação deste imóvel. Não tem problema. É sequencial. Então, se eu tive primeiro ato, né? Primeira antecedente é um registro, ele é o número 1. Mas poderia ser uma averbação? Poderia, seria também número 1. Próximo ato, averbação, AV2 de 1000. 1000 é o número do imóvel. Próximo ato é uma nova averbação, AV3 de 1000. É um registro, R3 de 1000. Então depois do 3 é um novo registro, porque eu vendi R4 de 1000. Depois desse R4 teve uma averbação, AV5 de 1000. Ou seja, não é porque muda a sigla do ato que eu vou mudar o número, trazendo aí uma sequência para cada letra. Não, a sequência numérica segue, independente de ser registro ou de averbação. Somente altera a sigla. O número começou, ele é sequencial, ok? Vejam, quando uma folha da matrícula ela for preenchida, né, totalmente, já teve tanto ato ali inscrito que eu tenho que transpor para uma nova. Neste caso, a lei determina que vai ser feito o transporte para a primeira folha em branco do mesmo livro,
ou do livro dessa mesma série que estiver em uso, onde esses lançamentos irão continuar, tá? Fazendo lançamento aí com remissões recíprocas, ou seja, fazendo remissão ao que já foi feito. Ou seja, resumindo, a matrícula, tá? Ela portanto, representa esse sistema que chamamos de folho real, no qual temos uma folha relativa a cada imóvel. Ela reúne de forma objetiva e resumida, sempre em ordem cronológica, todas as informações que sejam relevantes, fazendo menção a tudo que já houve com relação à existência histórica e jurídica daquele bem imóvel, tá? Essas informações, uma vez ali registradas, elas são feitas dessa forma para ser dado publicidade, para que sejam conhecidas para quem tem interesse, tá? Ou ao menos estejam à disposição para serem conhecidas. E quem tiver interesse em praticar qualquer ato referente àquele imóvel, pode se socorrer e buscar a informação que vai encontrar. Daí a ideia de publicidade, tá? Produzindo, então, esses efeitos da publicidade registral. E a matrícula, então, ela unifica esse sistema por meio do folho real, do que antes existia, né, que era tanto a situação de transcrição ou de inscrição, e podia gerar até uma situação de insegurança jurídica, ok? Bem, então já vimos sobre matrícula, o que é, o sistema que ela inaugura, os seus requisitos, mas podemos nos perguntar, quais são as hipóteses de abertura de uma matrícula? Quando que uma matrícula pode ser aberta? Tá? E aí a lei vai dizer quais são as hipóteses legais de uma abertura de uma matrícula. Há situações previstas em leis, tanto aí para a sua abertura, como situações para o seu encerramento e uma nova abertura para assegurar a continuidade do registro. Tá? Então, hipóteses legais. Quando que eu abro uma matrícula? Primeira hipótese. A primeira hipótese vai dizer quando eu vou encerrar uma para abrir outra e justamente dar aí continuidade deste registro. Primeira hipótese que a lei apresenta, mudança no sistema registral. Imagine, então o imóvel ainda está registrado no sistema registral anterior. Qual é o sistema registral anterior aqui? O anterior à lei 6.015 de 75, tá? Aliás, 73, tá? Então, anteriormente a essa lei, nós tínhamos sistemas de transcrição ou de inscrição. Então, agora, imaginem só. Mas será que tanto tempo assim? Será que ainda tem imóvel ainda no sistema anterior? Pode existir. Que imagine um imóvel que foi objeto de uma compra e venda na década de 70, lá em 71, e que nunca mais aconteceu nada com ele. Ninguém morreu, ninguém comprou, ninguém vendeu, ninguém deu em garantia, ninguém casou, enfim, pode acontecer. Tá? Neste caso, esse imóvel ainda está no sistema registral antigo. Qualquer ato que venha a ser praticado nele após a entrada em vigor da Lei de Registros Públicos, ele tem que ingressar no novo sistema registral. Aí, neste caso, eu vou ter que encerrar a matrícula anterior e observar. O que vai ser feito agora? Então, esse imóvel está aí para entrar no novo sistema, porque vai ser feito um registro, inciso 1 lá, o rol do inciso 1 do artigo 67, ou por averbação, o rol aí do inciso 2 do artigo 67. Se for registro, vai ser feita uma nova matrícula para concretizar esse registro pretendido. Se for averbação, a lei vai trazer a regra dizendo: se ainda tiver espaço no livro de transcrição ou de inscrição, eu faço a averbação naquele próprio livro. Se não houver espaço, porque às vezes já acabou a folha, na coluna de averbação, vai ser necessário abrir uma nova matrícula e realizar a averbação pretendida. Ok? Então, dependendo da situação do ato, se é registro ou averbação, se tem espaço, mantém lá, se no caso de averbação. Se não tem espaço, faz uma nova. Se for registro, sempre abrirá uma nova. Agora, se a hipótese de abertura de nova matrícula é porque está ocorrendo mudança na circunscrição. A circunscrição imobiliária, gente, ela se refere à área de atuação em que cada cartório de registro de imóveis possui abrangência, tá? Ou seja,
se delimita o território onde aquela circunscrição, aquele cartório pode atuar. Tá? Então, cidades pequenas, eu tenho um registro de imóveis. Cidades maiores, eu posso ter 2, 3, 4, depende da extensão territorial, tá? Porque eu preciso desmembrar. Então, alguns municípios são bem grandes, né? Então, demanda essa presença maior de registradores, ok? Então, em razão do princípio da territorialidade, aquele princípio que nós vimos lá na unidade 1, do módulo 1, tá? Pode ser necessário mudar a circunscrição do meu imóvel. Às vezes, o município cresceu tanto que viram a necessidade de abrir, a fazer essa divisão de circunscrição. E aí, meu imóvel vai ter mudança. Antes, ele pertencia ao cartório de registro de imóvel, do segundo ofício de tal localidade, agora ele vai pertencer ao terceiro. Um exemplo aqui, uma situação hipotética. O que vai acontecer neste caso? Vai ser necessário abrir uma matrícula para concretizar o registro pretendido na atual circunscrição do imóvel. Tá? E aí, a mesma hipótese. Se for registro, ok, vai se abrir uma nova matrícula. Mas se for apenas uma averbação, como eu disse para vocês na aula passada, registros são hipóteses que geram de mudança no direito real de propriedade. E a averbação não muda a situação real, o direito real, muitas vezes, tá? São situações mais referentes a questões relativas aos proprietários, à situação do bem, enfim. Então, se for averbação, aqui também vou ter duas possibilidades. Se ainda houver espaço no livro de transcrição, a averbação pode ser feita aí nesse próprio livro, tá? Na circunscrição anterior, que pertencia, tá? Ficando comprovado que ainda não existe uma matrícula aberta na atual serventia competente. Agora, se não tiver mais espaço na coluna de averbação, aí sim vai ser aberta uma nova matrícula e vai ser realizada a averbação pretendida aqui já na nova serventia, ao qual passa a pertencer aí a circunscrição do imóvel, ok? Então, é uma regra muito semelhante. Registro sempre abre uma nova, a averbação depende. Se tiver espaço, ainda faz no livro antigo, se não, mencionando que não existe uma matrícula nova. Se não tiver espaço, faz aí no livro uma nova matrícula, ok? Vejam, até essa questão, ela é controvertida, tá? Se a gente for estudar a fundo isso no âmbito do direito registral, até no âmbito aqui do nosso objetivo, do nosso curso, né, um curso mais técnico, não tem até importância conhecer essa situação, mas na opinião de alguns juristas que atuam na área do direito registral, eles vão dizer que é importante abrir sempre essa nova matrícula, encerrando aí na serventia anterior, tá? Porque por uma questão até mesmo de segurança jurídica, para não ficar várias matrículas depois no futuro abertas e existindo com relação a este imóvel. Tá? Então, isso impede a coexistência de duas matrículas relativas ao mesmo imóvel em serventias diversas. Porém, a lei não determina aí que haja essa obrigatoriedade, essa é só uma opinião de alguns juristas, podendo citar dentre eles o Vitor Frederico Kumpel, ok? Bem, ainda, com relação a essas regras, né, de como se abrir, o artigo 295 vai dizer que, para encerrar esses livros que estejam em uso antes da vigência desta lei, caso eles tenham sido encerrados, não exclui, não é porque eles foram encerrados, quando estava em vigor aí a lei anterior, que eles não terão validades. Sim, eles estão validades, e essas averbações podem ser feitas quando ainda tiver espaço, tá? E aí, uma regra que vai dizer que se houver essa averbação neste livro 2, e não tiver mais espaços ainda, vai ser sempre aberta uma matrícula nova. Vejam que a lei é até repetitiva, por isso que estou tratando para vocês, porque em vários momentos ela diz a mesma coisa, tá? Ainda, hipótese de abertura de matrícula, caso haja o desdobramento do imóvel, tá? Então, é uma situação de um imóvel que vai dar origem a outros imóveis. Aqui terão regras a serem observadas, como, por exemplo, o respeito à observância da fração mínima de parcelamento. Tá? Então, eu nunca posso ter um imóvel desmembrado numa área menor que a fração mínima de parcelamento de uma determinada localidade. Tá? Sempre ao tempo que houver o desmembramento, vai ser aberta uma matrícula nova
individualizada para cada imóvel novo que está surgindo, tá? É o que acontece, por exemplo, no loteamento, tá? Ou no condomínio, onde eu construo vários apartamentos. Cada unidade vai constituir um objeto, vai ser objeto de uma matrícula própria. Uma outra hipótese, tá, que se opõe ao desdobre é a unificação, a fusão. Na fusão, eu vou ter vários imóveis dando origem a um único imóvel. Tá? Desta forma, quando isso acontecer, os registros originários eles vão ser extintos e vai surgir uma nova matrícula. E essa nova matrícula trará a totalidade do imóvel. Tá? Assim, então, quando dois ou mais imóveis, daí para poder unificar, eu tenho que observar também as regras do artigo 235. Tá? E aí eu tenho, quando que isso é possível? Quando é possível unificar e abrir uma matrícula única. Dois ou mais imóveis que constem de transcrições anteriores, né? E serão averbados de forma a uma matrícula única, ou dois ou mais imóveis, ainda que estejam registrados no sistema novo, tá? Mas precisam aí de averbações que precisam ser feitas, então eu vou encerrar aquele anterior e abrir uma nova, tá? Ou ainda, dois ou mais imóveis contíguos, que são objetos da admissão provisória na posse, que estejam registrados, neste caso são imóveis aí que são registrados em nome da União, tá? Ou do Distrito Federal, ou dos municípios, então são imóveis que constam que quem está pedindo a unificação deles é algum ente da federação. Tá? Então, quem está fazendo o pedido de fusão aqui é algum ente público da federação, tá? E neste caso, geralmente tem a finalidade de implementar programas habitacionais ou para regularização fundiária, geralmente são nessas hipóteses, tá? E ainda há uma hipótese de abertura de matrícula quando houver determinação judicial. Então, aqui o juiz, em razão de um processo onde se discutiu algum direito real, ele está determinando, por meio de uma decisão judicial, que seja aberta uma nova matrícula. Tá? E isso é comum, por exemplo, nos processos de uso capião, que alguém está tentando adquirir a propriedade por meio aí das situações que preenchem os requisitos para uso capião. Então, vejam, não está elencado nessas outras hipóteses, mas é uma situação judicial em que, se o juiz reconhecer que a parte tem direito e vai aí dar procedência à ação de usucapião, ele tem que determinar que seja aberta uma nova matrícula para poder registrar aí aquele imóvel, ok? Inclusive, neste caso, né, havendo registro de imóvel usucapido, deve ser feito deve se mencionar no registro anterior, de que foi aberta uma nova matrícula para evitar que fiquem abertos mais de um registro em vigor. Tudo sempre pensando em questões de segurança jurídica. Tá? Ainda importante, em caso de encerramento, né, de matrícula, para se abrir uma nova, tá? Nessas matrículas abertas, então, serão sempre mencionadas que houveram registros anteriores, que vão registrar de onde elas se originam, tá? Então, toda vez que eu abro uma nova, em razão de uma antiga ser encerrada, isso tem que ficar constado de forma clara e objetiva nesta matrícula nova. Tá? Então, e a matrícula primitiva também vai fazer referência a essa matrícula nova que está sendo aberta. Isso para se manter a continuidade do registro, tá? E impedir que haja essa quebra de cadeia sucessória do imóvel, porque eu sempre tenho que provar. Falei para vocês isso também na aula de princípios. Eu não posso, e às vezes é muito comum as pessoas tentarem fazer o quê? As pessoas tentarem, por uma questão de economia, faz um contrato de compra e venda, vende. O novo dono não registra. E aí depois, passa um tempo, ele vende para outra pessoa. Só que o contrato dele sequer foi registrado. E aí eu consigo registrar um contrato se o novo proprietário comprar dessa compra e venda intermediária? Não. Aí a situação, o que eles fazem para burlar o sistema? Fazem contrato de gaveta e falam para o antigo dono, aquele dono lá primitivo, vender direto para o novo dono. E não aparece essa situação intermediária. Isso é válido? Olha, perante a lei, não. Mas perante as partes,
é uma questão até que pode gerar insegurança, porque quem quiser agir de má fé pode até tentar dizer que alguém vendeu para duas pessoas o mesmo terreno e tentar se tirar proveito disso, né? Então, o ideal é que seja sempre observado o princípio da continuidade para não quebrar essa cadeia de sucessão do imóvel, ok? Bem, além de encerrar para abrir uma nova, uma outra hipótese de se abrir é quando se apresenta um título. Então, o imóvel que ainda não tinha registro, nunca teve, ele não tem matrícula. Aqui, então, não é porque eu vou encerrar e vai se abrir uma nova. Aqui é porque simplesmente não existe. Neste caso, de abertura de novas matrículas, serão mencionados esses registros anteriores na matrícula. Aliás, desculpem, no caso de encerramento. Agora, no caso de uma abertura de nova matrícula, porque estou apresentando um título, esse título é sempre uma escritura pública ou um instrumento particular, né, um contrato, e vai ser o primeiro registro. O primeiro registro. E ele vai ser feito na circunscrição do respectivo aí, registro imobiliário. Ok? O artigo 228 vai dizer, né, que nestes casos de novas matrículas, de novos imóveis, né, isso vai ser apresentado com base no título que está sendo apresentado e tem que ser feito, se houver, né, não vai ter, né, registro anterior. Vejam, tem que ser, quando eu falo registro, lembrando sempre interpretar de uma forma ampla e sempre observar, sempre olhar no rol do artigo 167 se trata de registro ou de averbação. Então, assim, pode existir um imóvel sem matrícula? Sim, é possível, E aí, neste caso, a gente aplica a regra do artigo 229. Se o registro anterior foi feito em uma outra circunscrição, a matrícula vai ser aberta com os elementos constantes no título apresentado e também com uma certidão atualizada daquele matrícula anterior, que vai ficar aí arquivada em cartório. E o problema vai se dar e se nessa certidão vem que tinha algum ônus nesse imóvel, né? O que vai ser feito? Aqui o oficial tem que aplicar o artigo 230, Então, se nessa certidão constar ônus, o oficial vai fazer a matrícula e logo em seguida ao registro ele vai fazer a averbação, da existência do ônus, constando sua natureza e o seu valor, ok? Vejam, cada vez que eu falo faz um registro, faz uma averbação, tudo isso tem um custo, E esses custos são fixados por lei. No caso, né, existe uma lei geral, Existe uma lei geral que trata da precificação, né, desses custos em todo o Brasil, E que, além disso, além desta lei, nós temos as leis estaduais que vão fixar os custos de emolumentos no âmbito de cada estado, porque cada serventia é regulamentada pela Corregedoria Estadual, Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês visualizarem de tabelas. Essas tabelas estão disponíveis na lei. Então, aqui eu trouxe para vocês a lei do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, atualmente, os custos e emolumentos dos serviços registrais estão na Lei 6.183 de 2023 e tem reajuste todo ano, Então, todo ano se sofre reajuste, às vezes vem uma lei nova, às vezes a lei anterior ele deixa de vigorar para vigorar um novo valor, E aí, só para vocês terem noção, de preços. Então, tudo isso, essas imagens foram extraídas da própria lei, dessa lei estadual, e para vocês terem noção, quanto custa fazer uma averbação? A resposta depende do que eu vou averbar. Uma averbação, em geral, hoje, custa R$ 59,40, Se tiver valor econômico, tem que aplicar uma outra tabela, que é a tabela 3A também desta lei, E aí vai vir, tem uma referência aí do que vai constar. E aí tem valor até tantos, por exemplo, até tantos reais, né, tantos R$ 1.000 tem um preço, E aí podendo chegar e vai ter um valor máximo que é para imóveis aí acima de 7 milhões, por exemplo. Aliás, igual ou superior aí a 9 milhões, Então, aí tem o valor de registro e averbação, Então, quero saber quanto custa? Ou eu vou no cartório e pergunto, ou eu olho na legislação, porque o cartorário aqui, o oficial, vai se basear nessas tabelas, ok? As hipóteses de cancelamento. Então, vimos quando ela é aberta. E quando ela pode ser cancelada,
já caminhando aí para o final, a matrícula ela poderá ser cancelada de acordo com o que dispõe o artigo 233. O 233, ele traz aí 3 incisos, que vai dizer que ela pode ser cancelada por decisão judicial, que é um ato do juiz, então tem uma sentença judicial que transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, e essa decisão determina o cancelamento, em razão do título ser nulo. Então, o título que deu origem à sua abertura é nulo. Ou o registro é nulo, ou aí porque ela existia em duplicidade, são geralmente situações que levam aí uma decisão judicial a determinar o cancelamento de uma matrícula. Ou pode haver o cancelamento quando, em razão de alienações parciais, chega um ponto que o imóvel inicial, o imóvel guarda-chuva, matriz, não existe mais, porque eu fracionei em vários lotes, em várias áreas, e vendi todas elas parciais para outros proprietários. Então, não tem mais razão de ser. Então, essa matrícula inicial, porque para cada novo imóvel fracionado foi aberta uma nova matrícula, a matrícula originária deixa de existir. Ou ainda, pela fusão. No caso de fusão, então, 2 imóveis limítrofes, pertencentes aí ao mesmo proprietário, então, titularidade única de domínio, os prédios são contínuas, né, um próximo ao outro, as matrículas dos imóveis originários, elas serão canceladas para que uma nova seja aberta, ok? A lei fala em cancelamento, só que a doutrina criou uma situação que vai dizer, olha, se quem pratica o ato, que vai dar fim àquela matrícula, vai cancelar a matrícula originária, for o registrador e não o juiz, o termo mais correto é falar que a matrícula foi encerrada e não cancelada. Então, em razão de fusão ou de alienação parcial que acabou levando à extinção do imóvel, seria encerramento. Mas a lei chama tudo de cancelamento, ela não faz essa distinção, ok? E aí, vejam que interessante, dentro do tema matrícula, precisamos mencionar que hoje existe o Código Nacional de Matrícula, o CNM, que foi aí instituído pelo artigo 235-A, dizendo que fica instituído que vai corresponder a uma numeração única de matrículas imobiliárias no âmbito nacional, ou seja, não é mais por circunscrição o número, mas sim um número único de âmbito nacional. Cada imóvel vai ter um único número no âmbito nacional. E esse artigo determina que um ato da Corregedoria Nacional de Justiça, que é um órgão aí do Conselho Nacional de Justiça, é que vai regulamentar as características e forma de se implementar este Código Nacional de Matrícula. Deixei o link disponível para vocês verem, Existe aí, então, essa regulamentação do CNJ que estipula como é que é feito este Código Nacional de Matrícula. Atualmente, o provimento em vigor sobre este assunto é o provimento 143 da Corregedoria Nacional de Justiça. E ele determina que a matrícula, então, vai ter este número único, e isso vai possibilitar, identificar a qual imóvel se refere, sem ter que identificar qual é o cartório, porque às vezes eu fico assim, não, tem o número de matrícula, mas de qual cartório? Então, isso é muito mais difícil. Com o número único, eu tendo este número único, eu já sei qual é o imóvel. Então, é um sistema, assim, muito atualizado, que vem atualizar e deixar este sistema, de registro imobiliário ainda mais moderno, e trazendo ainda mais segurança jurídica. Este código ele é composto por 4 blocos de números, cada um tem um elemento diferente que individualiza o imóvel. Então, nós temos um primeiro campo com 6 dígitos. Este primeiro campo identifica o ofício de registro de imóveis. Então, qual é o cartório onde ele está matriculado? Conforme uma tabela aí prevista pelo Código Nacional de Serventias. Um segundo campo tem um único dígito. Indica que se está aí matrícula no livro 2, que é o livro de registro geral, ou se é algo que está aí objeto no número do livro 3, que é o registro auxiliar. Então, pode ser o 2, pode ser o 3, dependendo do livro a que se referir, ok? Aí, nós teremos um terceiro campo com 7 dígitos, que vai ser o número de ordem de matrícula no livro. Então, o número que ela recebeu neste livro. E aí, nós teremos no quarto campo 2 dígitos verificadores que são gerados
por aplicação, né, de algoritmo próprio, tudo ligado aí no âmbito aí do CNJ, e teremos por fim, então, desta forma, tá? O código ficará deste tamanho, tá? Como vocês estão vendo aí na tela, nesse destacado em laranja, este será o Código Nacional de Matrícula, tá? Vejam, isso vai ser gerado, né, pelo um órgão especial chamado de Operador Nacional de Registro Eletrônicos de Imóvel, tá? Que está aí, que isso vai ser disponibilizado para os registradores de imóveis de todo o país, ok? E é importante aqui fazer uma última menção, né, de uma regra final com relação ao registro de penhora, tá? O artigo 240 da lei, ali diz que a penhora tem que ser registrada e esse registro faz prova contra a fraude de qualquer transação posterior que o devedor fizer, tá? Porém, o Código de Processo Civil, que foi alterado em 2015, prevê em seu artigo 837, inciso 1, que não se trata de registro, e sim de averbação. Então, olha o problema, se é registro, se é averbação. E aqui a doutrina toda entende, então, que deve seguir o Código de Processo Civil e sim averbar o ato de penhora e não registrá-lo. E ainda com relação ao contrato de locação, tá? Cláusula expressa de contrato de vigência, tá? Ou seja, para que quem queira comprar este imóvel saiba que exista uma locação, isso deve ser registrado. Agora, se for para exercer o direito de preferência na aquisição de imóvel, o inquilino tem que averbar na matrícula aí do bem raiz para dar publicidade e ter direito a esta cláusula de preferência na aquisição, ok? Obrigada, bons estudos. Aqui estão nossas referências e finalizamos a unidade 2.